Saudações, caros lupinos! Hoje, como especial de Natal, trago não uma história sobre lobisomem, mas sim sobre vampiros, o que é algo que muitos já me pediram. E como aprender nunca é demais, conheçam agora a lenda sobre Judas Iscariotes ter se tornado um vampiro após ter traído Jesus. Antes de dar início à lenda, partirei do início, desde antes de todo o ocorrido que ocasionou a morte de Cristo. Naquele tempo, Jesus de Nazaré percorria as cidades, levando a palavra de Deus. E nesta peregrinação, alguns homens de fé vieram surgindo em seu caminho. Eles abandonaram suas casas e tudo mais o que tinham e se juntaram a Jesus, tornando-se seus fiéis discípulos. 12 ao todo. Eram eles: Pedro, seu irmão André, João, Tiago, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, o personagem desta lenda que contarei. Judas Iscariotes era um homem culto. Qual o seu nome, meu filho? Meu nome é Judas Iscariote. Sou um erudito que o Estado acha útil. Eu leio, escrevo hebraico, grego, latim. Eu traduzo documentos. Este país tem muitas línguas, não é? E assim como os outros discípulos, ele também acreditava que Jesus pregava a verdade e que realmente era o Filho do Deus vivo. Gostaria que desse, porque assim não precisaria convencê-lo que ele é o único homem que pode trazer paz a Israel. Mas a sua devoção começou a falhar quando percebeu que suas ideias já não condiziam com os planos que Cristo tinha. Os oficiais devem proclamar Jesus rei da Judéia e... Abra seu coração, Judas. Não a sua mente. Abra seus olhos e seu coração. A última viagem de Jesus com seus discípulos foi para Jerusalém, que atualmente estava sob o domínio romano. Mas o problema nem eram os romanos, e sim os próprios hebreus. Jesus se revoltou com a forma como os religiosos da cidade estavam conduzindo o templo, fazendo vista grossa e permitindo que aquele lugar sagrado fosse profanado. Jesus acabou ganhando muitos inimigos, entre eles líderes religiosos do templo e outros moradores da cidade que queriam que Jesus se unisse a eles para liderar a população e instigá-los a lutar contra os romanos. Mas com você liderando-os, com nossas espadas atrás de você, eles se libertarão, poderemos ensiná-los a lutar. Uma grande confusão ocorreu e a segurança de Jesus ficou ameaçada. Ele e seus discípulos precisaram se esconder, pois os líderes do templo desejavam capturá-lo e o entregar aos romanos sob a acusação de traição. E assim, ele seria sentenciado à morte. Alguns dias se passaram e ninguém sabia a localização deles. Mas durante a noite de Páscoa, após a última ceia, Judas se apartou do grupo, saiu sem dizer para onde ia. Ele foi até um dos líderes do templo, Zeraf. Zeraf soube manipular a falta de fé de Judas e o enganou, acreditando
que Jesus seria levado para uma amigável reunião com todos os líderes religiosos do templo e, claro, também motivado pelo pagamento de 30 peças de prata, Judas conta onde Jesus estava escondido. E na madrugada daquela mesma noite, enquanto todos repousavam no jardim, Judas guiou um grupo de soldados romanos e do templo até lá. Esta é a sua hora, Judas. A hora das sombras. Jesus foi capturado e levado, não para uma reunião, e sim para um julgamento que posteriormente lhe condenaria à morte na cruz. Será? Diga onde é esta reunião com Caifás. Preciso estar lá com Jesus. Reunião? Não haverá reunião. O quê? É um julgamento. Seu Jesus é acusado de blasfêmia. Na Bíblia diz que quando Judas se deu conta do que havia feito, não suportou a culpa de ter condenado sangue inocente e se arrependeu. Tentou devolver as 30 peças de prata. Aceite de volta esse dinheiro. Ele é seu, Judas Iscariotes. Mas recusaram. Judas, então, repeliu as moedas de prata para longe. O arrependimento me consome. Devolver o dinheiro não lavará sua culpa. Agora, eu não sou mais um homem. Eu sou uma sombra que não merece carregar em si a luz da vida. Por fim, cometeu suicídio, se enforcando em uma árvore. E assim, a história em vida de Judas se deu fim. A Bíblia já não fala o que ocorreu depois, mas a lenda obscura de sua nova vida começou. Teria mesmo Judas morrido quando se enforcou? Ou será que ele foi condenado a assombrar a terra como um vampiro? A lenda, que é hebraica, se refere a Judas como sendo o vampiro original, o pai dos vampiros. Eu sei que existem lendas ainda mais antigas, onde vampiros são citados já muito antes da existência de Judas. Então, o que alguns sugerem é que Judas deu origem a uma linhagem própria, que seriam aqueles vampiros que têm como ponto fraco a água benta, cruz e a prata, elementos que estão ligados diretamente com a história de Cristo. Este livro, datado do ano 843 depois de Cristo, dá mais detalhes sobre Judas ter se tornado um vampiro. O livro foi escrito por um monge católico chamado Aide e conta a lenda hebraica que Deus castigou Judas Iscariote. Após ter se enforcado, Deus teria restaurado a vida de Judas, mas o amaldiçoou a viver pela eternidade. E disse então Deus a Judas: Você temerá o sol e a luz do dia, vagarás à noite. A vida está no sangue,
e o sangue dos seres humanos vivos serão a única coisa que irá te alimentar novamente. Deus então continuou a dizer a Judas: Você nunca encontrará o conforto da morte. Nada irá matar você, ou os do seu tipo. Você buscará pela escuridão e viverá em lugares úmidos, desejando poder saborear a água, mas nem a água ou o vinho atravessarão seus lábios outra vez. Você passará o resto da eternidade lembrando o que fez e o que foi feito para você em troca, e saberás que seu fim estará em um lago ardente e que de lá nunca irá sair. Deus também havia dito que durante a primavera Judas teria muitos descendentes e que todos também seriam amaldiçoados a serem criaturas da noite que se alimentam de sangue, e que no fim dos tempos, assim como Judas, toda a sua descendência seria jogada no lago ardente, junto com Lúcifer e os seus demônios. Deus continuou dizendo a Judas que qualquer coisa que tivesse a ver com Cristo ou com os cristãos, isto seria uma aversão a ele e sua raça. Estas coisas são aquelas que eu já citei: água benta, crucifixo e incluindo a prata. Disse Deus a Judas: Você traiu meu filho pela prata, e a prata irá traí-lo. Bom, caros lupinos, esta é basicamente toda a lenda sobre o castigo de Judas, que está contido neste livro. Não há uma explicação sobre o porquê de Deus ter criado uma raça que se alimenta do sangue humano, e nem a palavra vampiro está presente neste livro, mas sim há muitas citações se referindo a criaturas da noite. O livro foi escrito à mão e está em hebraico, e mais coisas nele não puderam ser lidas, pois foram danificadas pelo tempo. O resto do livro é sobre uma história de Jerusalém, mas nada tem a ver com a lenda de Judas. Esta lenda sobre Judas ter se tornado um vampiro não está contida apenas no livro de Alugad. É uma história conhecida por alguns do povo hebreu, e dela existe algumas variações. Uma delas conta que não foi Deus quem transformou Judas em um bebedor de sangue, mas sim Lúcifer. Lúcifer não teria permitido que Judas morresse no enforcamento, e então o transformou em uma raça meio humana, meio demoníaca, e o resto é basicamente a mesma coisa. Ele e seus descendentes deveriam vagar pela terra eternamente e queimariam ao contato com a luz do sol. Apenas acrescenta que todos possuíam olhos vermelhos. Outra variação da lenda acrescenta que Judas era ruivo e que toda a sua linhagem vampírica também teria herdado os cabelos ruivos. Outras histórias também contam que a linhagem de Judas, diferente dos vampiros tradicionais, não deixam marcas de presas em suas vítimas, mas sim o símbolo XXX gravado em suas testas. Os 3x em numeral romano significa 30 e se refere às 30 peças de prata que Judas recebeu. Bom, existem muitos outros fragmentos de lendas,
sobre Judas ser vampiro. O último deles que eu vou compartilhar com vocês conta que os vampiros antigos, Lilith e Caim, se juntaram ao clã dos Iscariotes na lendária cidade de Atlântida, e seria por esta razão que a cidade afundou no oceano. Em muitas lendas, um vampiro não pode tocar a água, seja ela benta ou comum. Talvez Deus tenha enviado a cidade para o fundo do mar para pôr fim a estes vampiros todos de uma vez. Bom, de volta ao povo de Jerusalém, alguns entre eles acreditam que vampiros muito antigos haviam vivido em cavernas e túneis sob a cidade, alimentando-se do sangue de fiéis de Cristo. Na década de 1980, um velho morador de Jerusalém contou a um viajante que no passado já chegou a ver uma destas criaturas. Será que ainda estão por lá? Só por lá? Se vocês gostaram do vídeo, também podem conferir um filme chamado Drácula 2000, que conta exatamente sobre Judas ser um vampiro.